Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Todas as semanas temos um encontro marcado para estudarmos um pouco mais a respeito do livro do Apocalipse. E nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo com um grupo de 10 amigos que nós convidamos de vários estados brasileiros para esta que será a última temporada do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar o segundo tema do nosso programa, as 7 igrejas do Apocalipse, e eu queria convidar você para orarmos agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje. Nosso Pai querido e Pai bondoso, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra e queremos suplicar a Tua bênção sobre nossas vidas, para que nós possamos ter a compreensão das mensagens que esse livro reserva para todos nós. Que o Teu Espírito esteja conosco, com cada telespectador que nos assiste nesse momento, para que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Pois bem, quero convidar você a tomar a sua Bíblia e vamos agora para Apocalipse, capítulos 2 e 3. Hoje vamos estudar a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Vimos na semana passada que o Apocalipse passou por várias etapas até chegar em nossas mãos. É uma revelação que nasceu no coração de Deus e Ele entregou para Jesus, que entregou para o seu anjo, que notificou a João e que recebeu a ordem de escrever e enviar para as 7 igrejas. Hoje vamos entender quais são essas 7 igrejas. Mas eu queria começar o programa de hoje lendo um texto muito especial, que é o versículo 3. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, esse texto nos ensina de que há uma bênção para aqueles que estudam o livro do Apocalipse. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, está escrito, felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as coisas que estão escritas nessa profecia. Então, hoje, ao começarmos mais uma vez o estudo, tenhamos isso em mente. Nós seremos felizes se estudarmos e vivermos o que esse livro ensina. Carolina? Pastor, o senhor disse que Deus deu a revelação a Jesus Cristo, mas eu aprendi que Jesus é um com Deus. Quando ele faz essa diferenciação na Bíblia, o que quer dizer? Você está certo. Lá em João capítulo 10, verso 30, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Esse ser um é no sentido de unidade plena. Tudo que o Pai é, o Filho também é. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 1, o primeiro verso da Bíblia, lá diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o agente da criação. Ainda que a Trindade esteja unida em propósito, eles são 3 seres distintos. Você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Mas são 3 pessoas distintas, 3 seres distintos. Então, em termos de revelação, Deus ele entrega para o seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Deus que vai se encarnar, que vai vir à terra, vai viver tudo o que viveu e vai ser crucificado e morrer em nosso lugar. Então, no plano da salvação, cada ser da divindade assume um papel distinto. O Pai é quem envia, o Filho é enviado e o Espírito é o Consolador. Agora, tudo que o Pai é, o Filho é, e tudo que o Pai e o Filho são, o Espírito também é. Isso tem que estar bem claro em nossa mente, tá bom? Bom, vamos então entender aqui sobre as 7 igrejas, mas antes temos mais uma perguntinha, eu não gravei o seu nome ainda, Lilian. Por favor, Lilian. Pastor, no programa anterior, nós vimos aqui em Apocalipse 1,16, que diz o seguinte, que na boca de Jesus saía uma espada de 2 gomos. Que espadas são essas?
A espada que sai da boca de Jesus é a palavra que sai da boca dele. Então, esta palavra que sai, ela tem poder. O apóstolo Paulo vai comparar a espada como sendo a espada da palavra de Deus. Uma espada que tem 2 gumes e penetra até o íntimo, até as juntas e medulas. Paulo usa essa expressão. Então, quando ele também descreve sobre a armadura do cristão, ele vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, essa espada que sai da boca de Cristo é o conteúdo que será agora mostrado a João. É esse o simbolismo. Ele vai revelar agora a João conteúdo. A revelação sempre tem que ter conteúdo. E o que está escrito no Apocalipse é o conteúdo que sai da boca do próprio Cristo. Ok? Vamos então a um detalhe interessante do nosso estudo. João estava na famosa ilha de Patmos. Essa ilha era uma ilha-prisão do Império Romano no 1º século da era cristã. Para lá eram banidos os inimigos do Império. E João disse que ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele recebeu uma ordem no versículo 11, Apocalipse 1:11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João recebeu uma ordem. O que você vai receber de revelação do anjo, você escreve num livro, a palavra aqui é rolo. Não tem a ideia de um livro como nós seguramos hoje. A ideia aqui é de um rolo, daquele pergaminho. Escreve num rolo e você vai mandar para 7 igrejas. Essas 7 igrejas que são mencionadas aqui, eram igrejas que existiam nos dias de João. Eram todas igrejas cristãs, não eram as únicas. A Bíblia menciona no Novo Testamento outras igrejas, além destas 7. Mas dentro das igrejas cristãs que existiam, no final do 1º século, Deus orientou João a endereçar o livro do Apocalipse para 7 delas. Por quê? Porque estas 7 igrejas que existiam nos dias de João, elas possuíam características que teria a igreja cristã ao longo de toda a era. Então, a igreja de Éfeso representa um período, seguida por Esmirna, por Pérgamo, por Tiatira, por Sardes, por Filadélfia e, finalmente, por Laodiceia. E nós iremos descobrir hoje de que nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Então, como que essas igrejas viviam nos dias de João e como que isso se aplica aos nossos dias? Há um padrão nessa carta. E qual é o padrão que João obedece aqui? Você tem uma apresentação de Cristo para a igreja, depois Cristo elogia a igreja, depois ele reprova a igreja, depois ele dá um conselho e depois ele faz uma promessa. Nós temos uma pergunta aqui, temos outra ali. Cacai, você primeiro. Sim, com relação às 7 igrejas do Apocalipse, elas são igrejas ou religiões e por que apenas 7? Ok. As 7 igrejas eram as igrejas cristãs da Ásia Menor. Haviam outras, como eu mencionei, mas essas 7 foram escolhidas porque elas representariam 7 períodos pelos quais passaria o povo de Deus do 1º ao 2º advento. Então, cada uma terá um elemento profético e nós estamos vendo hoje no período da 7ª igreja, como compreenderemos agora. Então, o cristianismo era a religião que Jesus fundou. Você tinha também o judaísmo, que era uma reminiscência do povo de Deus, do Antigo Testamento, e você tem outras religiões pagãs que nesse momento habitavam ali também na Ásia Menor. Ok? Eduardo? Pastor, o senhor mencionou aí que essas igrejas representam os 7 períodos. Certo. Né? E eu pergunto o seguinte, me parece que apenas 2 dessas igrejas não receberam a reprovação, né? É verdade, você tem aqui nem todos esses elementos, como repreensão, conselho, promessa, aparecem em todas as igrejas. A igreja de Éfeso, por exemplo, que é a primeira igreja que vamos estudar, era uma igreja que tinha uma igreja num amor puro, uma pureza doutrinária, por ter entre seus membros os próprios apóstolos de Jesus. Dá uma olhadinha no capítulo 2 do livro de Apocalipse,
E olha que interessante, o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda nos meio dos 7 candeeiros de ouro. A primeira coisa que aparece em cada igreja é uma revelação de Jesus. Agora, você percebeu que Jesus se apresentou para a igreja de Éfeso como aquele que tem 7 estrelas na mão direita e caminha entre os 7 candeeiros? O que são essas estrelas e o que são esses candeeiros? Então, é um simbolismo que o Apocalipse nos dá, mas que o próprio Apocalipse revela. E aonde está a revelação desse simbolismo? Volta para o capítulo 1, verso 20. Olha o que diz Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Você viu que o Apocalipse dá o simbolismo, mas ele interpreta? Então, no capítulo 1, verso 16, apareceu Cristo andando entre os 7 candeeiros e com 7 estrelas na mão direita. A mesma visão aparece no capítulo 2 agora. Só que o verso 20 do capítulo 1 explica: esses 7 candeeiros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são 7 anjos. A palavra anjo quer dizer também mensageiro. Ou seja, Cristo tem os seus mensageiros em suas mãos, no sentido de que ele guarda, que ele protege, e ele caminha entre as 7 igrejas, no sentido de que ele está sempre presente com as igrejas. Ele está com sua igreja em todos os tempos. Tiago? Aqui no versículo 4 do capítulo 2, ele tem assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A princípio, a gente pode ler apenas como um sentimento, o amor. Mas existe alguma característica ou algumas que comprovem, né, ou retratem esse abandono do primeiro amor em relação a essa igreja? Esta é a crítica que Jesus, ou a repreensão que é feita à igreja de Éfeso. E o que significa nesse momento abandonar o seu primeiro amor? Se você vai para o livro de Atos, a igreja que nasce logo depois da ascensão de Jesus, porque no capítulo 2 vem o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E ali só num dia, quantos se batizaram? Estão lembrados? 3.000 pessoas, depois subiu para 5.000. Esta foi a igreja de Éfeso. Uma igreja vigorosa, amorosa. No capítulo 2, versos 40 a 43, lá diz que eles estavam todos os dias de casa em casa, repartindo o pão, orando. Nada faltava para ninguém. É o que diz Atos 2. Nada faltava. Porque se alguém tinha necessidade, os outros membros da comunidade supriam. Ou seja, o amor genuíno era praticado. Daqui a pouquinho, isso começou a esfriar, a ficar de lado. E quando João escreve o Apocalipse, por volta do ano 96, 97, já há uma repreensão. Você perdeu o seu primeiro amor. Não era assim nos primeiros dias. Então, qual é o meu conselho? Você tem que voltar àquele primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja cristã do primeiro século, como nós iremos ver aqui. Então, a igreja de Éfeso, ela vai representar a igreja cristã do ano 31, que é o ano da morte de Jesus, até mais ou menos o ano 100, que é aproximadamente a data da morte de João. Então, enquanto os apóstolos viveram, nós estamos dentro do período de Éfeso. Era uma igreja vitoriosa, mas que no seu final já começava a abandonar o seu primeiro amor. Aí chegamos então à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna vai começar então do ano 100, quando aproximadamente morre João, e vai até o ano 313. Dentro da igreja de Esmirna, nós temos a experiência do imperador Constantino, que foi o imperador romano que, entre aspas, se converteu ao cristianismo. Nós sabemos que essa conversão foi apenas uma jogada política para que ele pudesse unificar o império. Ele tinha o apoio de todos os pagãos e como o cristianismo cresceu e floresceu no primeiro século,
E depois, futuramente, ele quis então trazer os cristãos para junto de si. O que ele fez? Ele aceitou o cristianismo. Ele chegou até a ser batizado. E eu estive em Roma visitando, inclusive, o local onde ele se batizou. Até hoje você tem ali em Roma esse prédio que é chamado o Batistério Octogonal, e dentro do batistério você tem um local onde, segundo a história, o Papa batizou ali o imperador Constantino. E foi o Papa Silvestre quem fez esse batismo por volta do ano 325. Então, Constantino unifica o império. Mas o que acontece dentro desse período de Esmirna? Olha o que diz o verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de quantos dias? 10 dias. Nós vamos aprender agora os princípios de interpretação da Bíblia. Já aprendemos aqui que todo o código do Apocalipse, a própria Bíblia interpreta. E um outro ponto que nós temos que aprender agora é, em profecia, cada dia representa um ano. Isso está baseado em 2 textos da Bíblia, Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Esses 2 textos da Bíblia, Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, nos ensinam que em profecia um dia equivale a um ano. Se na igreja de Esmirna eles iam ter provas de 10 dias, significa uma perseguição que duraria 10 anos. Aonde está na história essa perseguição? Justamente dos anos 303 ao ano 313. Porque foi neste período que Galério e Maximiniano promoveram fortes perseguições contra a igreja cristã. E a perseguição só terminou 10 anos depois, no ano 313, justamente pela assinatura de um edito de Constantino, que a história chama o Edito de Tolerância de Milão, que foi assinado em Milão no ano 313. Com essa assinatura, houve uma repentina paz no império por causa de Constantino. Cacai? Pastor, com relação ao número de igrejas ou religiões, a gente percebe que, infelizmente, a origem, praticamente, de todas as guerras que acontecem, que aconteceram e que acontecem hoje no mundo, é a desarmonia das religiões, né? Se Jesus Cristo veio como fundador do cristianismo, a gente vê aqui 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Porque não uma, né, onde todos nós preguemos, no caso, o cristianismo, onde reine a paz, a verdade, a união, a harmonia entre todos esses 7 bilhões de habitantes. Na realidade, são 7 igrejas, mas é uma só. É a igreja cristã. Só que a igreja cristã que estava na cidade de Éfeso, na cidade de Esmirna, na cidade de Pérgamo, mas era uma só igreja, a igreja cristã. Jesus fundou uma igreja, a igreja cristã. Segundo hoje uma enciclopédia publicada em Oxford, nós temos 34 mil religiões cristãs atualmente. Essas 34 mil são derivações de uma única igreja. Jesus só plantou uma igreja, a igreja cristã. E nós vamos entender que essa igreja, ela vai passar por 7 períodos na história até os dias atuais. Por isso, as 7 igrejas do Apocalipse. E por que o 7? Porque na Bíblia o 7 é um número de perfeição. Essa é a conotação do 7. Então é por isso que nós temos que estudá-la. Já vimos que Éfeso era o período da pureza, mas eles perderam o seu primeiro amor. Aí veio Esmirna, uma igreja perseguida, 10 anos de perseguição. Veio Constantino, que se converteu no período, assinou um decreto, veio a repentina paz. Aí nós chegamos à próxima igreja. Qual é a igreja? Pérgamo. O período de Pérgamo começa em 313 e vai até o ano 538. Por que até 538? Porque em 538
você tem na história o que nós chamamos de o início da supremacia papal. Os papas chegam agora ao poder, 538. E esse período de Pérgamo, que vai de 313 a 538, vai atestar a queda do Império Romano, o que aconteceu em 476. E quando cai Rômulo Augusto, o último imperador romano, qual é a figura política que sobra? A dos bispos. E em cada cidade havia um bispo. Só que esses bispos começaram a considerar o bispo de Roma como sendo o bispo mais importante e passaram a chamá-lo de pai, em italiano, papa. Então você tem em 538 o início da supremacia dos papas. Meu amigo Wellington, o Everton. O Ebert. Até então... Desculpa, viu, Everton? O Ebert. Até então, o que nós estamos vendo é uma única igreja. Cristo deixou os discípulos, que foram chamados cristãos, passou a primeira Éfeso, Esmirna, entrou no período papal, mas é a igreja... A igreja cristã. É a igreja cristã. O que está acontecendo com essa igreja cristã? Ela agora, no período de Pérgamo, o que vai acontecer? Quando cai o Império Romano, e Edward Gibbon, que é esse historiador britânico, diz que isso aconteceu no ano 476, as tribos bárbaras vão começar a dominar, as tribos bárbaras serão dominadas pelo papado, você tem agora uma conversão em massa, uma conversão meio que forçada. E essa conversão em massa aconteceu o quê? Quando o papado começa a dominar, você tem agora os pagãos batizados em massa, essas tribos bárbaras, eles trazem para dentro do cristianismo elementos do paganismo. Aí a igreja cristã, ela vai começar agora a perder a sua essência, porque os elementos pagãos virão para dentro do cristianismo. Eduardo. Pastor, inclusive, com o início do regime papal, foi dividido ali a Itália, né? Porque a Itália passou uma parte dela ali do oeste, a parte oeste, ao domínio papado. Sim. Em que era quem governava ali várias partes ali, os duques, né? E bispos. E houve a confusão aí de ensino espiritual, né? Que trazia as 7 igrejas, para a confusão do domínio político. Havia uma briga entre igreja e Estado, né? Até que finalmente hoje o domínio ficou restrito ao Estado Vaticano, os 44 hectares de terra que hoje constituem ali o Estado Vaticano, certo? E a Itália somente foi reunificada novamente como Estado em 1890 e poucos, né? Se não me falha a memória. E a Itália não era um país ainda, era dividido ali, papado e italiano. Havia um domínio muito forte. Nós vamos chegar a uma data muito especial dentro dessas 7 igrejas, que é justamente quando esse poder religioso vai declinar, que é 1798. Carolina? Uma vez alguém me explicou que existiam muitas denominações no cristianismo porque eram 12 tribos e as tribos eram diferentes. E que depois que Jesus veio, como se cada denominação fosse diferente uma da outra, com ensinamentos diferentes. Mas pelo que o senhor disse, eu entendi que as denominações diferentes são formas deturpadas do cristianismo original. Do cristianismo autêntico fundado no primeiro século por Jesus Cristo. Então você tem Cristo fundando a igreja cristã, ela vai estar presente em toda a história até os dias atuais, e esta igreja vai sofrer influência externa, e ela vai viver momentos diferentes. E da igreja cristã, do seu ramo, do seu eixo principal, vão surgir várias afluentes. A começar no século XI com a igreja ortodoxa, século XVI com o movimento de reforma, e a partir daí com o surgimento do pentecostalismo, neopentecostalismo, e hoje mais de 34 mil religiões. Mas a vertente principal, ela tem que ser mantida. E o que nós queremos nesse programa é voltarmos a essa igreja do primeiro século, a essa igreja pura. Agora, como que eu posso ser cristão longe dessa pureza que a Bíblia prega? Não existe isso.
E como que eu posso ser cristão no sentido lato da palavra? Eu tenho que viver aquilo que Jesus ensinou. Porque se eu vivo o que está só na palavra, aí eu sou um cristão. Então, para o cristão, para a igreja que Jesus fundou, a norma é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas qual foi o problema desse período? As tradições do paganismo se infiltraram dentro do cristianismo. Eu vou mencionar brevemente aqui a quarta igreja, que é Tiatira. Ela vai até 1517. O que aconteceu em 1517? Reforma protestante, Martinho Lutero. E qual foi a grande vantagem desse movimento? Ele trouxe os cristãos de volta para a Bíblia, porque Lutero defendia o princípio sola scriptura, só a Bíblia e nada mais. Depois chegamos a uma outra igreja, chamada a Igreja de Sardes. E qual é o grande período de Sardes? Começa com a Reforma Protestante e vai até 1798. O que aconteceu lá? A prisão do Papa Pio VI. E quando o Papa é preso, principalmente por ordem de Napoleão Bonaparte, nós temos essa separação da Igreja do Estado e a autonomia do Estado sobre a Igreja. Então nós chegamos aí então à próxima, que é a sexta igreja, que é a Filadélfia. Este é o período dos grandes reavivamentos espirituais, começando em 1798, indo até 1844. O que aconteceu em 1844? Nós temos o segundo grande reavivamento nos Estados Unidos, liderados por um homem da Igreja Batista chamado Guilherme Miller, e a partir daí a Bíblia voltou a ser estudada. E de 1844 para cá, nós estamos vivendo o que nós chamamos o período de Laodiceia. E qual é a grande característica da igreja cristã dos dias atuais? Laodiceia diz aí, capítulo 3 de Apocalipse, olha então para o versículo 17. Dizes, pois, estou rico e abastado e não preciso o quê? De coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o estado da igreja, na última fase, que é a fase de Laodiceia. E qual é o único remédio que nós temos para esta igreja? É a presença de Jesus no seu interior. E em Apocalipse 3:20, nós temos a solução para o problema de Laodiceia. Qual é? Eis que estou à porta e bato. Quem é que bate? Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Então, a igreja cristã passou por esses 7 períodos. Hoje estamos vivendo por Laodiceia. E qual é a única saída para essa igreja? Deixar que Cristo entre. Voltarmos a ter a doutrina dos apóstolos. Viver tudo o que esse livro ensina. Só assim voltaremos a ser a igreja que Deus espera. Você que nos assiste em casa pode estar se perguntando, pastor, como é que isso vai acontecer? Vai acontecer, por obra e atuação do Espírito Santo. E se nós deixarmos, o Espírito vai nos mostrar o caminho a seguir. Eu queria que você pensasse nisso enquanto ouviremos agora essa música. Como entender que um rei de amor eterno, um ser perfeito e justo, deixou seu reino de glória, se despiu de todas as honras, veio a este mundo apenas para me salvar. Não consigo entender a essência de um amor que, ao se entregar à morte, me garantiu eterno viver. Como entender uma obra que sempre existiu, consumada a preço de sangue, uma
posso mais. Sendo filho, tenho compromisso de ser a luz e a este mundo iluminar. Através do meu viver, o autor da minha salvação glorificar. Dessa graça o mundo apregoar. Linda graça, me entrego, Senhor, em tuas mãos. Toma agora o meu coração, minha vida entrego a ti. Que eu viva, Senhor, me entrego, Senhor, em tuas mãos. Toma agora o meu coração, minha vida entrego a ti. Que eu viva, Senhor, para te servir. Que eu viva, Senhor, para te servir. Você deseja viver para servir ao Senhor Jesus? É isso que Ele nos convida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, ele vai poder entrar. E quando Jesus entra, nós voltamos ao cristianismo primitivo, a esse mesmo amor, a esse mesmo apego à palavra e principalmente a viver os princípios que esse livro ensina e que o cristianismo moderno tem paulatinamente deixado de lado. Infelizmente hoje, a igreja cristã se confunde com muitas coisas. E de muitos púlpitos são pregadas coisas que não estão na Bíblia. E muitas coisas da Bíblia são distorcidas, mesmo estando vivendo nós num país cristão como é o Brasil. Daí a necessidade cada vez mais nos aprofundarmos no estudo desse livro. E como Cristo acompanha a sua igreja em toda a história, como Jesus caminhava entre os 7 castiçais de ouro que são as 7 igrejas, Ele está caminhando até com Laodiceia. Ele está conosco, nós que vivemos o período de Laodiceia. E não precisamos ser laodiceianos. Nós podemos ter um espírito diferente. E o que vai definir isso é o nosso compromisso com a palavra. Se o meu cristianismo vive é o que esse livro ensina. Se o que eu faço é pautado por esse livro. E esse é o grande desafio para mim e para você. Compreender qual é a vontade de Deus revelada nesse livro e praticar somente ela. Por isso, se você tem no seu coração o desejo agora de conhecer mais esse livro e de praticar só o que ele ensina, de abrir o seu coração e de Jesus entrar, eu queria orar com você. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, obrigado pela tua companhia constante em todos os momentos da história da igreja. Obrigado por termos a esperança de que a porta do coração pode ser aberta e Jesus pode entrar. E quando Ele entra, Ele vem fazer morada. Ele nos purifica, Ele nos perdoa e Ele nos mostra o caminho a seguir. Queremos aprender a Tua vontade para a nossa vida. Queremos conhecer o Teu caminho e dessa forma nos prepararmos para a Tua volta. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem, nos encontraremos para estudarmos o capítulo 4 de Apocalipse e aprenderemos mais sobre o trono de Deus. Eu espero você. Até lá.